Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler aqui em Mateus, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 23, no versículo 11, diz o seguinte: porém, o maior dentre vós será vosso servo. Com essa palavra de Jesus, que o evangelista Mateus escreve aqui no capítulo 23, Jesus ele censura os escribas e fariseus. Bom, quem que era, essas pessoas nesse período em que Jesus viveu e estava lá? Bom, os escribas eram aqueles que escreviam, normalmente eles eram da tribo de Levi, que tinha um chamado específico os descendentes dessa tribo eram sacerdotes, levitas, E escribas eram aqueles doutores da lei, daquelas pessoas que tinham o privilégio de escrever as Sagradas Escrituras, Então eles tinham um cuidado muito grande sobre a escrita, dos manuscritos antigos e tal. Então eles eram pessoas que estavam em contato direto com as Escrituras, com a Palavra de Deus. E eles eram pastores na época, Evidentemente que não era esse nome, mas eram as pessoas representantes do clero no período de Jesus, eram as pessoas respeitadas, como pessoas de boa índole, religiosos que ali faziam parte do sinédrio, que fazia parte, que eram responsáveis, por exemplo, os sacerdotes, de cuidar do templo, de apresentar os sacrifícios, Então eram pessoas que eram bem vistas na sociedade. Porém, Jesus confronta eles com uma palavra muito dura. Se nós observarmos aqui, é praticamente a mesma mensagem que João Batista traz, falando raça de víboras, Então uma palavra de confronto e dizendo que eles eram hipócritas. Observa comigo aqui, antes de falar desse versículo 11, eu vou analisar um pouco o contexto, o que Jesus está fazendo, com essa censura, essas palavras duras que Jesus profere a esse tipo de pessoa, que era tida como pessoa religiosa, que era tido como um padrão de pessoas que aparentemente viviam uma vida honesta, em conformidade com a palavra de Deus, mas eles eram pessoas que não obedeciam a Deus, que estavam cheios de pecado. A intenção deles era aparecer, a intenção deles não era possível ver através da aparência, mas como Deus conhece o coração, olha o que Jesus diz. Olha, ele falou no versículo 1 aqui, no capítulo 23, diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Era a cadeira principal, como se fosse pastor lá na época, Então eles estavam assentados, ou seja, eles tinham uma responsabilidade muito grande, que era de passar a palavra de Deus às pessoas, o ensinamento correto. Olha o que Jesus fala no versículo 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Olha a incoerência que Jesus diz que eles faziam. Ele falou: pode fazer tudo que eles falam, porque eles sabem ensinar o correto, mas eles não praticam, são hipócritas, Porque ele diz: observai e praticai tudo que vos disserem, mas não faça conforme as suas obras. Por quê? Depois nós vamos observar aqui, que eles, no versículo 4 diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, dificulta a entrada das pessoas, com um monte de regras que a Bíblia não trazia, e põem sobre os ombros dos outros, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus ele está dizendo que eles sabiam que deveria ser feito, porém, eles não faziam, não praticavam. Quando nós observamos aqui, ele vem criticando a conduta deles, que era incoerente, e ele fala de hipocrisia, de falsidade, de pessoas que não demonstram a sua real intenção. Uma pessoa hipócrita é aquela que se passa por uma pessoa que ele não é, e era o que esses escribas e fariseus faziam, Então era algo vexatório, e Cristo ele confronta essas pessoas.
né? Então, Cristo ele não veio com a questão de amor, não, tem que tolerar. Jesus nunca tolerou o pecado e ele afrontava, né? Eu já vi algumas pessoas falando que João Batista pregava duro e tal. Ele tinha a mesma visão de Jesus de confronto com as coisas erradas. Então ele não conseguia ver aquilo ali, né, como um homem de Deus, mesmo sofrendo perseguição, como Jesus sofreu, foi rejeitado pelo povo de Israel, né? E principalmente por ter uma palavra dura, principalmente João Batista, que também confrontava essa hipocrisia dessas pessoas. Hoje a gente vive também muitas pessoas aí, muitos líderes religiosos têm intenções, né, diversas e às vezes são coniventes com um evangelho materialista, marxista, só de bênção, né, e não prega a mensagem da cruz, falando que Jesus morreu para trazer a salvação às pessoas, e não foi para dar carro, não foi para dar casa, não foi para dar riqueza, porque isso vai passar, isso aqui é daqui, é dessa terra, então nós não precisamos. É claro que Deus quer nos abençoar, mas isso não deve ser a prioridade do evangelho, porque a mensagem da cruz é a mais importante, que Jesus morreu para salvar todos aqueles que creem. Então as pessoas pegam as bênçãos, as curas, os milagres, né, e outras coisas aí que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Principalmente a intenção dessas pessoas é diversa do que deveria ser, né? Aí diz que esse versículo 5 aqui é fantástico, e fazem todas as obras a fim de serem vistos. Olha o objetivo, aparecer, né, pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Eles escreviam, que era normal acontecer isso, eles escreviam a parte das escrituras, né, na testa e no braço. Só que eles colocavam coisa grande para se mostrar. Quando eles jejuavam, eles queriam se mostrar. Então a intenção deles era aparecer e serem vistos como as pessoas, né, santa, uma pessoa que era admirada. A gente não precisa disso. Olha o que Jesus orienta, né, nós agirmos, né? Eles dizem que eles queriam ser chamados de mestre, né, de senhor e tal. Então o objetivo era de orgulho, de vaidade. Jesus fala no versículo 8, 9 e 10, vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, rabi é mestre, né, é o Cristo. E todos vós sois irmãos, então nós não precisamos ter essa vaidade. Até os discípulos, em um dado momento, perguntaram quem era o maior entre eles, né? Ainda não tinha nem se convertido, Pedro não tinha nem se convertido, e estava querendo ser o maior. Então, assim, é algo natural do ser humano querer aparecer, né, querer fazer, mas essa vaidade não deve subir no nosso coração. Essas coisas não devem afetar a nossa mente e nem o nosso coração, porque Cristo é sim o nosso mestre. Olha o versículo 9, a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E aí entra esse versículo que eu li, nem vos chameis, aliás, versículo 11, né? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, quem deve ser adorado, o nosso mestre, o nosso Senhor, é o Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, Ele que nos ensina. Então, nós não precisamos idolatrar algumas pessoas, por mais sábias que elas sejam, por mais, né, que pregam bem, que Deus usa aquelas pessoas. Nós não precisamos idolatrar essas pessoas, porque nós temos um mestre, e o nosso mestre é Jesus. Aí ele diz, porém o maior, né, dentre vós será o vosso servo. Jesus ensina isso, né, quando ele lava os pés dos discípulos. Isso era algo, né, que um servo fazia, que um escravo fazia, que uma mulher fazia, e um ato de humilhação. Quando nós observamos essas orientações de Jesus, e ele finaliza, né, essa orientação no versículo 12, e aí depois ele já vai falar de alguns ais, né, de juízo desses escribas, e tem uma série de 7 ais aqui até o final do capítulo 23, Jesus confrontando as atitudes deles, né? Mas ele diz assim, o que a si mesmo se exaltar, né? Aquele que se exalta, a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a pessoa precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer quem Ele é, quem nós somos. Quando nós observamos isso aqui, Jesus ele traz aqui algumas
algumas palavras duras para essas pessoas que eram hipócritas, né? Ele diz aqui no versículo 13, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar o que estão entrando. Então eles atrapalhavam o reino de Deus agindo dessa maneira, né? E hipócrita é um cara, uma pessoa falsa, uma pessoa que não demonstra suas reais intenções, né? Então aqui vem uma série de confronto. Jesus fala que eles eram condutores cegos, né? Agora aqui tem umas palavras aqui para frente aqui que não tem como deixar de ler, não. Eu sei que vai ficar meio 10 minutos já, mas olha aqui o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes, escuta aí, aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos, olha aqui, aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então Jesus ele confronta eles falando, olha, vocês parecem sepulcro caiado, por fora muito bonito, mas por dentro cheio de podridão, de iniquidade. Porque Deus conhece o coração das pessoas, Deus sabe a real intenção de todas as pessoas que se aproximam dele. Tem gente na igreja que não está lá para adorar a Deus, está para aparecer, está cantando para aparecer, está pregando para aparecer, não se converteu, não foi transformado. Então essas pessoas precisam nascer de novo, precisam encontrar Jesus, precisam viver para Cristo, porque senão vão agir com vaidade, vão agir de acordo e semelhante a esses escribas, a esses fariseus que tinham intenções escusas. Tem pessoas que pregam para explorar a igreja, que pede dinheiro, né? Então a gente sabe disso. E são pessoas que não se converteram, e se não se converter vão ser condenados ao inferno e ao lago de fogo. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 29, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos. Fala, ó, se nós tivéssemos existido naquela época, nós não mataríamos os profetas, né? Mas Jesus diz para ele que eles são serpentes e raça de víbora, no versículo 33. Aí olha esse versículo 33 e eu já vou finalizar. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha a pergunta que Jesus faz, porque essas pessoas não estavam interessadas em obedecer a palavra de Deus. Elas tinham interesses escusos, elas queriam aparecer, queriam ser honrados, queriam ser adorados, né? E caíram na mesma tentação do diabo, que queria glória para si, né? Então essas pessoas, infelizmente, não são salvas, se não se converterem, né? Existem muitas pessoas na mesma condição desses escribas e fariseus que eram hipócritas, tão hipócrita que quando Jesus começou a pregar, eles incitaram a multidão a perseguir Jesus, dizendo que Jesus não era o Messias, mesmo sabendo, ele fazendo milagres. Ele foi perseguido e morreu, né? Ele foi morto por conta da inveja de todas aquelas autoridades que de uma forma arbitrária, né, conseguiram, por última hora ali, na calada da noite, condenar Jesus e liberar um pilantra, um bandido que era Barrabás, que estava já condenado à morte. E Jesus, de forma, né, bem arbitrária, sem o devido processo legal, sem ampla defesa, ele não pôde, né? Na verdade, a morte dele foi sacrificial, foi substitutiva para nos dar a salvação, mas por conta dessa inveja, desse ódio dessas pessoas que deveriam pregar o amor e viver o amor. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que nós sigamos esse exemplo, essa orientação de Jesus. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, porque nós somos servos, assim como Jesus veio para servir e não ser servido, nós também somos servos de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.